que eu coloquei cobrir brancos aqui? Por que eu voltei aqui nesse começo? Porque o cobrir brancos existe um monte de mitos, né? Assim como no ruivo e no loiro, mas eu acredito que ruivo e loiro eu acabei desmitificando várias coisas com relação a fórmulas mágicas de ruivos e loiros. O que você precisa fazer é aquele passo a passo que eu te falei. Só em cobrir brancos que tem algumas coisinhas a mais que eu vou falar para você aqui, mas existe um conteúdo meu que eu também falo só sobre isso. Mas a verdade é que branco não deveria ser um problema para um profissional. Geralmente cobertura de brancos é um problema para um amador e tá tudo bem se você é amador. Você tá aqui justamente até agora comigo todo esse tempo, justamente para passar de amador para profissional, e esse é o meu objetivo com você aqui. Então vem comigo. Pra gente cobrir branco, você primeiro precisa entender o que é mito. Não necessariamente a gente precisa usar base. E a gente pode sim usar oxidante de 10 ou 15 volumes. Eu já fiz várias coberturas de branco com uma volumagem menos concentrada e sem base. Até esses dias, a minha estoquista, a Beatriz, que cuida aqui do almoxarifado do salão, ela falou pra mim: Felipe, tem umas tintas aqui que ninguém tá usando e tal. E aí tinha uma manicure nossa que ia fazer a coloração do cabelo, e uma das profissionais veio: Felipe, a Beatriz pediu para usar essas tintas aqui, mas eu não tenho base. Como que eu vou usar? E ela tem 80% de cabelo branco. E ela tem mesmo. E eu falei: não, fica tranquila, vamos lá. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender os fundos de clareamento, né? Então o fundo de clareamento desse cabelo em específico, que era na altura de 7, na altura de 7 a gente tem muito pouco vermelho, mas o que a gente precisa entender é que o que é que tem a base, né? Por que usa-se base para cobrir branco? Isso aqui, gente, de usar base para cobrir branco é um atalho, tá? É um atalho para quem? Para amadores. Sabe por quê? Porque as marcas de coloração, o que elas querem é vender, o que elas querem é que você realmente use o produto delas. E ela fala para você: ó, para cobrir branco, usa base. E não necessariamente, às vezes a cor fica dura, a cor fica muito densa com a base. E você pode cobrir branco, mas aí você tem que entender, sem base. Mas o que você tem que entender é o quê? Que o fundo de clareamento, ele muda conforme a tonalidade. Então na altura de 7, por exemplo, na altura de 7, o fundo de clareamento, ele tem muito pouco vermelho. Muito pouco vermelho. Ele tem muito amarelo. E muito pouco azul também. Ele tem bastante amarelo. Então sabe o que acontece? Como que eu fiz para fazer essa cobertura de branco, de 80% de branco, num cabelo na altura de 7? Eu peguei uma coloração pérola, tá? O que é o pérola? Um 7 pérola, que é a mistura de amarelo com um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho. O pérola, ele tem as 3 cores primárias. Tem um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Por que ele tem um pouquinho de vermelho? Porque geralmente a gente chega no pérola através da pigmentação violeta. E o violeta, ele é roxo. E roxo é a mistura de azul com vermelho. Então ele tem um pouquinho de vermelho, que é o que o 7 precisa. E misturei com um pouco de uma base 6 com dourado, né, com amarelo. E aí a gente conseguiu a cor perfeitamente, cobriu todo o branco. Por quê? Porque eu dei fundo de clareamento. E olha só, às vezes a gente usa uma coisa contraintuitiva, que é usar um pérola, sendo que esse cabelo precisa ter vermelho e azul também, né? E aí você, pô, mas você usou pérola, pérola é cor fria. Como que você vai dar fundo de clareamento para esse cabelo com uma cor fria? Porque essa cor fria tem vermelho. E eu não preciso de mais vermelho do que essa cor fria tem, né? Nem sempre uma cor fria não tem vermelho e não tem amarelo. Muitas vezes ela vai ter, né? O violeta é um exemplo típico desse, porque o violeta tem vermelho. E é o violeta que a gente usa para neutralizar o amarelo, para esfriar a cor do amarelo, para esfriar um cabelo que está amarelado. Então, quando você entende realmente de cor e não de número, quando você compreende como funciona a mistura das cores, quando você sabe que o cabelo é uma cor terciária, sabe que o cabelo não é uma tela branca, e quando você começa a considerar a química e a física da cor,
Isso aqui é óbvio. Isso aqui fica óbvio para qualquer um. E isso aqui vai ser uma teta, vai ser simples para você fazer. Toda essa ciência eu chamo de colorimetria verdadeira. Inclusive isso eu ensino no curso Colorista Profissional, que é um curso que eu abro algumas turmas por ano e em que a gente explora toda essa parte verdadeira. Só que tem muito conteúdo legal, muito conteúdo, muitas aulas que eu gravei e que estão aí disponíveis no YouTube e no meu Facebook. Se você quiser assistir, vai ser de grande valia para a sua evolução profissional, para você realmente chegar, passar de ser um amador, que não tem nada de errado nisso, a não ser querer ficar como um amador, e passar para um outro nível da sua carreira, um nível em que você vai ser realmente profissional, que você vai realmente dominar o que você faz e se tornar um colorista profissional. Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a sua audiência, agradeço imensamente que você ficou, para você que ficou até o final dessa aula. Um grande abraço e sucesso sempre!